Oi gente, eu sou o Lucas Dallas. Como eu falei pra vocês, eu tenho aparecido um pouquinho menos aqui no canal, eu tenho ficado mais ativo no Instagram, mas eu não poderia deixar de passar esse mês das bruxas sem trazer alguma coisa legal aqui pra vocês, né? Então hoje eu trouxe um livro muito maravilhoso para comentar um pouco com vocês, que é um livro que eu já fiz postagem também no Instagram. O livro então é O Vampiro, do William Polidori. John William Polidori. Essa edição ela faz parte, ela é o terceiro volume, na verdade, do Imaginário Gótico da Clepsidra Editora. O primeiro volume foi O Aparicionista, tem vídeo no canal também. E o segundo volume foi O Necromante, se não me engano acho que tem vídeo também no canal, gente. Eu vou deixar os links aí embaixo, tá? Pronto, direitinho. E eu sou muito fã, sou muito apaixonado dessas edições do Imaginário Gótico, porque elas seguem todo um padrão, bonitão. Tem muitas notas de rodapé, tem muito material extra, então vale muito a pena ter esses livros. E não foi diferente então com o Vampiro, porque esse livro, né, na verdade o conto O Vampiro, do William Polidori, ele é um conto bem curto até. Por que que o livro é tão grosso? Porque aqui a gente vai ter mais de 300 páginas de material extra. E outros contos também, de outros autores, enfim, vou explicar já já. Mas o William Polidori, gente, ele era o médico particular do Lord Byron. Então lá naquela famosa noite chuvosa em Diodati, na Suíça, quando o Lord Byron reuniu alguns outros escritores, né, entre eles tinha a Mary Shelley e o marido dela, né, na época. E eles começaram a contar histórias de fantasmas, histórias assombradas, e ali eles começaram então foi lançado ali um desafio para eles escreverem uma história de fantasma, cada um deles escreveram uma história. E nessa noite, gente, o William Polidori estava lá. Então ele estava lá, ele fazia parte ali da vida, né, do Lord Byron. Só que assim, o Polidori ele era o médico particular do Lord Byron. Apesar dele sim ser escritor, ele escrevia algumas coisas sim, mas ele nunca fazia parte daquele miolinho da galera legal, né, da galera hypada, dos autores que estavam ali reunidos. Então ele não, os outros autores também não consideravam o Polidori parte da galera legal, né? Eles viam o Polidori como um simples empregado mesmo. Então ele estava ali como um empregado do Byron, como médico dele, e era o que realmente ele era, né? Então os outros autores em nenhum momento levavam ele muito a sério como escritor. E aí então o Lord Byron ele escreveu um rascunho nessa noite, né, para esse desafio, de uma história de vampiro, só que foi um conto que nunca foi terminado, foi só um começo mesmo. E ele não terminou, não foi com aquilo pra frente. E o Polidori olhou aquilo, ele leu aquilo e viu que ali tinha alguma coisa, que dava pra tirar alguma coisa interessante daquele conto, daquele rascunho, né? E aí o Polidori então criou a sua própria história, que sim, essa sim foi finalizada, né? Inspirada e baseada nesse rascunho que o Lord Byron fez nessa noite em Diodati. Então aqui, gente, a gente vai ter o conto, que como eu falei é bem curtinho. E o conto tem dois personagens principais, que é o Lord Ruthven. Ai, caramba. Eu esqueci como pronuncia. Me falaram, eu esqueci, gente. Mas vai ficar Lord Ruthven. E o Aubrey. Então o Aubrey, ele é como se fosse um agregado do Lord Ruthven, que fica vivendo ali com ele. Ele é como se fosse um protegido do Lord Ruthven. E vocês já ouviram essa história antes, gente, que eu acabei de contar? Pois é. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Falam que sim, o Polidori meio que escreveu ali, né? Fez uma releitura da história dele com o próprio Lord Byron. Então o Aubrey ele é um agregado desse Lord. Ele é uma figura muito misteriosa, as pessoas acham ele meio estranho, mas ao mesmo tempo ele é bonito, ele é galante, ele é charmoso, ele consegue conversar com as pessoas, né? Apesar de ser muito misterioso. E o Aubrey então vai começar a notar comportamentos estranhos do Lord Ruthven. E vai começar a aparecer algumas pessoas com marcas estranhas, né? Algumas pessoas adoecendo de forma esquisita, uma delas em específico. E a história vai se desenrolar a partir dali e a gente vai saber que o Lord Ruthven é um vampiro, né, gente? Então o conto, apesar dele ser bem simples, na época, gente, que foi escrito, isso não era tão conhecido, né? Essa coisa do vampiro em forma humana, desse humano charmoso que conquistava as pessoas. Isso não existia ainda. Então tem gente que fala que isso criou-se com o Bram Stoker, com o Drácula, né? Outros falam que foi com Carmilla, mas na verdade a primeira história com o vampiro do jeito que a gente conhece hoje, que é esse aristocrata, bonitão, charmoso, que conquista as pessoas pela lábia e pela sedução, foi criado com o Polidori. Foi ele que criou a primeira história assim. Então a história ela pode parecer bem simples, mas ela foi muito inovadora na época.
E conforme você vai ler o conto, você vai perceber que a escrita é muito simples também. Não tem nada de muito erudito, de complicado, que eu não vou entender. É uma história bem simplona mesmo. Você lê rapidinho, é muito divertida também de ler. E na época, essa história foi um boom tão grande, porque como eu falei, ela é simples, mas ela conquistou tanta gente, foi tão interessante, que eles acabaram publicando essa história com o nome do Lord Byron, como se fosse ele que tivesse escrito. E aí o Polidori teve um ataque de pelanca, né, eu não tô conseguindo aproveitar os frutos do meu próprio trabalho, né. E aí o Lord Byron, ao mesmo tempo, ele foi lá, se retratou, escreveu uma carta, né, explicando que não foi ele que escreveu a história e tal. E a gente não sabe se o Lord Byron fez isso como uma forma de ganhar mais créditos também, né. Na realidade, se você for ver a história inteira, ninguém ali é bonzinho, todo mundo é filha da puta, né. E o Polidori foi então muito desacreditado, ninguém levava ele a sério, apesar dele ter causado todo esse estardalhaço com a história, ele acabou se matando, muito jovem, e ele morreu desacreditado, desprestigiado, ele não conseguiu colher nada dos frutos que ele plantou. Então a história do Polidori, ela é muito triste, sabe? É muito sacana. O Polidori, ele não era uma pessoa tão boazinha, ele fez algumas cagadas também aqui e ali, mas eu não consigo não me apiedar da história dele. Ele teve uma história muito trágica, assim. E a gente vai saber disso com o resto do livro, né? Com o material extra. Aqui a gente tem cartas, do pai do Polidori, a gente tem cartas do próprio Lord Byron, a gente tem carta da editora que se retratou, página de jornal que fez uma menção sobre o ocorrido. Outra coisa que a gente tem outra coisa do livro que é muito legal são dois ou três contos de novelas, né, que foram escritas inspiradas no conto do Polidori, novelas de vampiros. Então a gente vai ver como que começou então essa influência, né, a influência dos vampiros como forma humana, aristocrata e charmosa. E até então o que era conhecido na época como vampirismo era aquela coisa dos sugadores de energia, dos monstros que atacavam em bando na floresta para chupar o sangue. Então o vampiro não era essa coisa bonita que é hoje, né, da figura do humanoide, do homem. Na época era uma coisa bem folclórica mesmo, né? Era tipo lobisomem, chupacabra, pé grande, então era uma coisa bem folclórica. E o Polidori então criou esse conto, criou essa inovação da literatura, e a partir dali foi pegando, foi que nem fogo em palha. As pessoas começaram a escrever outros contos, outros livros, e aqui a gente tem então, se não me engano, duas ou três novelas inspiradas com bases né, diretas nesse conto. A gente tem também no final duas peças de teatro que foram escritas, mas foram várias peças que foram feitas, que foram criadas, inspiradas nesse conto. Aqui a gente vai ter só duas delas. Então a princípio pode até parecer que o livro fica meio repetitivo, porque foi tudo tirado da mesma fonte. Mas eu recomendo demais as novelas são muito mais interessantes que o próprio conto do Polidori. Mas então, gente, o livro, ele é praticamente uma homenagem ao Polidori, que teve uma vida tão trágica, que teve um final muito triste. O livro ele é bem completo, ele te dá um apanhado geral, ele tem uma introdução muito legal, porque a gente vai ter várias cartas explicando toda a história do Polidori, né? E depois a gente tem um pós-fácil escrito pela Marina, eu acho. Escrito pela Marina Senna, ligando, né? Fazendo aquela coxa de retalhos mesmo. Então ela vai ligando tudo aquilo que a gente leu nas cartas e construindo a história inteira. Então fica muito mais interessante. Então, gente, vale muito a pena você conhecer, você que gosta do assunto, você que quer saber as origens, né? As raízes do vampiro, como a gente conhece hoje. Eu recomendo demais esse livro, ele é um livro muito completo, vale muito, muito a pena mesmo. Bom, gente, fica aí minha dica então pra vocês, pra esse mês das bruxas, né? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, eu já postei também foto já do vampiro, tem alguns comentários lá também, então me sigam lá. Beijo pra todo mundo, até a próxima!